nessa noite? Glória a Deus. O livro de Efésios. O crente, ele vive da palavra, né, irmãos? Por isso que crente que não ama a palavra é presa fácil do inimigo. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos lá, repetir esse versículo? Versículo 6, toda a igreja. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você senta dando glória a Deus. Vamos meditar bem rápido aqui. Pelo menos uns 3 versículos dessa palavra. O livro de Efésios é algo muito interessante. Paulo escrevendo aos Efésios, que tem por tema da morte para a vida e o poder da graça que transforma. Eu estou no culto, eu vi algo aqui, foi confirmação da palavra. Uma igreja cercada por idolatria, uma igreja que era cercada por paganismo, influência espiritual maligna. Por isso que Paulo, no versículo Efésios 6,10, Paulo vai falar sobre essa questão de revestir de toda a armadura. Porque o inimigo que Paulo cita, não é qualquer inimigo. Nós não estamos lutando com um ser limitado, irmãos. Nós estamos lutando com um ser que o pastor Reginaldo antecedeu dizendo que ele foi tentado pelo diabo, sendo que o Espírito Santo o levou para ser tentado. E Paulo vai dizer em Efésios 6,10 para esse mesmo povo, dizendo: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai dizer a partir do 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para lutar. Perceba que é um combate contra o quê? Contra astutas ciladas do diabo. Aí tem toda a armadura, tem todas as armas para esses irmãos se fortalecerem e usarem. Por isso, irmãos, nós temos que se armar com toda essa armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra. O escudo, capacete. Capacete fala de proteção da mente, nós precisamos. Só que agora Paulo vai falar, agora nesse versículo do capítulo 2, Paulo mostra a condição do homem. O homem, todos nós estávamos mortos. E Paulo começa dizendo: mortos espiritualmente, escravo do pecado, destinado à ira. Por isso que todo homem que ainda não recebeu o evangelho, o que é evangelho? É boa notícia, é boa nova. Ele está morto. E quando ele passa a ter vida, quando o evangelho chega até a sua alma, e ele professa Jesus, como diz Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o homem sem Deus, ele está morto no pecado. E quando ele recebe a vida que é Cristo, a vida de Cristo nele, ele passa agora da morte para a vida.
E Paulo começa dizendo, mas Deus. Isso aqui é maravilhoso. Essa expressão muda tudo na nossa vida. Um dia nós estávamos assim mortos, mas Deus. E quando Deus entra na nossa história, Deus entra para mudar, como eu falei. Deus não começa uma obra e deixa pela metade, Ele começa a obra e Ele acaba a obra como um pedreiro. Como um pedreiro que começa desde a fundação ao término. Só que Deus não é como um pedreiro, Deus é muito melhor ainda, que ele começa e deixa do jeito dele, perfeito, para o nome dele ser glorificado. Você está entendendo? Você é obra de Deus, você não é projeto de um acaso, você foi escolhido por Ele. Deus nos tirou da morte espiritual e nos deu a vida em Cristo. E nos chamou para viver um propósito eterno, irmãos. Se todo cristão entender que Deus não nos chamou para ser membro de uma denominação, ficar sentado em uma cadeira, 1 hora, 2 horas, 1h30, seja lá qual for. Deus nos chamou para um propósito. E qual é o propósito? Ele nos tirou das trevas para a gloriosa luz. E para quê? Para ser testemunha viva dele. E qual era a origem? A origem da nossa salvação é o amor, João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu unigênito filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, interessante, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que a condição para aquele que não é batizado é: quem crer e for batizado será salvo. É como aquele mordomo de Candace, estava caminhando, e Deus fala para Filipe: aparelha o carro e pergunta o que ele lê. E aí Filipe aparelha o carro do jovem e pergunta: o que você lê? Aí ele diz: eu não entendo, porque não tem ninguém que me ensine ou me explique. A Bíblia diz que no mesmo texto que o jovem eunuco lia, a Bíblia diz que Filipe agora começa a explicar para ele do Cristo que morreu e ressuscitaria. E ele diz: o que me pede de me batizar? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O jovem diz: então eu quero esse Jesus que eu acabei de ler nesse texto. A Bíblia diz que eles estão passando perto de uma água, e a Bíblia diz que o jovem é batizado, porque Deus, ele é poderoso. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Mas agora, versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Olha, interessante, foi Ele que nos amou primeiro, antes de nós amarmos, porque se dependesse de nós o amarmos primeiro, nunca, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Ele disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que deis fruto, e o fruto permaneça. E o que é misericórdia? É compaixão. Deus, com o seu amor, olhou para nós com um olhar de compaixão. Estávamos mortos no pecado. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor é a causa, a razão de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, o amor. E quando fala do amor aqui, não está falando do amor do esposo para com a esposa. E qual é o amor de Deus? É o amor ágape. É o amor sacrificial. É o amor incondicional, que ama independente de ser amado. Só que Jesus, ele disse para nós amarmos também como ele amou. E não é fácil, irmão. Você amar quem às vezes te aborrece. Ou só eu que passo essas lutas espirituais. Porque Jesus mesmo disse no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurado
Os que choram porque serão consolados. Olha que lindo. Bem-aventurado quando vos injuriai de ser todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos por isso. Só teremos galardão, irmãos, quando nós amarmos quem nos odeia. Por isso que o amor de Deus é tão sublime, tão puro e tão verdadeiro, que Ele às vezes Ele ama quem a gente não ama. Meu Deus do céu, eu sei que é difícil dar glória hoje, mas... Irmã Andréia, o amor de Deus é tão além do da gente, que Deus ama, às vezes, pessoas que a gente olha com o olhar de fora e diz: não gostei não, não vou muito com o jeito não. Aí Deus diz: viu, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque não foi você que morreu na cruz, foi eu que morri na cruz por ele. Aleluia! Por isso que muitas das vezes a gente se pega numa grande luta. Por quê? Porque Deus decidiu amar quem a gente nunca, às vezes, amou. Como você me prova isso, lembra dos ninivitas? Ali é o João 3,16 do Velho Testamento. 120 mil ninivitas, rude. Só que Deus falou assim: olha, vai lá e prega contra. Não vou não, o povo é ruim. Eu já olhei esse texto e refleti, às vezes eu fiquei me pensando, e desci a ripa no Jonas. Só que o Jonas estava tanto perdido quanto o povo de Nínive. Porque às vezes Deus permite algumas situações para nos trazer no centro da sua vontade. Porque a gente só olha lá, fulano está perdido, ciclano está perdido, e às vezes nós estamos perdidos tanto quanto aquele que está lá fora. E quando nós não entendemos o chamado de Deus, nós vamos ficar batendo cabeça. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus não está limitado a ninguém, Ele veio para salvar a todos quantos se arrependerem. Ele deu-lhe o poder de ser adotivo, de ser chamado filho de Deus. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor. Misericórdia quer dizer compaixão por quem está na miséria. Por isso que Jesus, certa feita, João Batista morreu, foi decapitado, e a Bíblia diz que a multidão estava do outro lado, como ovelha que não tinha pastor, e Jesus sentiu íntima compaixão, sentiu a dor da multidão. É colocar o coração na miséria do outro. Será que a gente coloca? Ô irmão, é difícil, não é, irmãos? Me ajuda aí. É fácil, irmão, ser um cristão? Eu estou falando de um cristão verdadeiro. Pastor Reginaldo, é fácil colocar o nosso coração na miséria alheia. É o que Deus nos ensina, porque Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. E Deus quer que nós o amamos de verdade, com sinceridade. Deus não nos amou Deus não nos salvou porque merecíamos, nós não merecíamos. Ele nos amou quando ainda estávamos mortos espiritualmente, está escrito. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Deus te amou quando você nem imaginava. E aí Ele foi lá no mundo, foi lá com a sua graça, te tirou de lá. Como o salmista, Salmo 23, me tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um cântico na minha boca, eu louvarei o Senhor. Só quem pode fazer isso é o nosso Deus. Tirou de um lago horrível, irmão cristiano, de um charco de lodo. Nós estávamos perdidos, alguns nas drogas, na prostituição, outros nas baladas. Aí a graça de Deus vai lá e te liberta, te salva. Por quê? Porque mas Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Romanos 5:8, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tito 3:5, não por obras da justiça, ou seja, não é por mérito, por ato de justiça que houvéssemos feito, praticado,
Mas, segundo a misericórdia, olha que bênção, Ele nos salvou mediante o lavar, em outras traduções, a lavagem da regeneração. O que é regeneração? É aquele que um dia falou assim: pastor, eu quero batizar, eu quero descer as águas, porque a palavra está escrito em 2 Coríntios 5,17: se estivermos em Cristo, eu sou uma nova criatura, uma nova criação. Ei, meu irmão, você é uma nova criatura. Quem crê nessa noite? Você é uma nova criação de Deus. O lavar da regeneração, da renovação, realizada pelo Espírito Santo de Deus no homem interior. A salvação começa no coração de Deus, não no nosso esforço, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus não apontasse para mim, eu estava no mundo até hoje perdido. E por isso que eu dou graças a Deus todo dia. Eu sempre digo, eu tenho toda a razão do mundo para glorificar a Deus. Mas pastor, você ganhou, não, eu ganhei a salvação de graça, entre aspas, mas foi pago um preço de sangue. Um preço difícil. Por isso eu valorizo esse sacrifício. Todo santo dia, o que Ele fez por mim. Você pensa assim? Você não foi resgatado por acaso, foi amor de Deus. Nós não éramos santinhos, não, irmão. Nós não éramos bonzinhos, não. Nenhum de nós. Porque a salvação é por graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse depender das obras... Tem muita gente aí que ajuda, né? E tem tanta... Eu ouço direto isso aqui, gente dizendo assim: mas não faço mal a ninguém, vou ser salvo. Fulano vai ser salvo. Ciclano, não, irmão, salvação não é pela minha bondade. É pela bondade dele. Não, vou repetir. Salvação não é pela... eu sou tão bom, não faço mal a ninguém, pastor. Se não confessar, pode ser, irmão, pode ser uma pessoa muito boa de coração. Se não confessar o filho, está escrito na palavra, não tem o pai. João 14,6 vai dizer o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pela bondade, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por mim. Você está aqui por causa dele que morreu por você. Você pode glorificar a Ele. Aí a Bíblia continua dizendo: ainda estando nós mortos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Estando nos mortos, versículo 5, nos deu a vida. Por isso Romanos 8:28, tudo contribui juntamente para o bem. Olha que interessante. É a graça, o pecado, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu imagino o inimigo dizendo: vai morrer alcoólatra, vai morrer sendo ruim, vai morrer. Aí Deus não vai morrer, não. Eu morri na cruz e vou salvar e libertar. E vou fazer um pregador da palavra. E vou fazer um vaso nas minhas mãos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Estando nós mortos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Agora interessante aqui, 3 ações divinas. Nos deu a vida. Regeneração espiritual. Porque quem é nascido de Deus, ouve a palavra de Deus. Segundo, nos ressuscitou. Ô irmão, só ressuscita quem está morto, não é? Me ajuda a pregar? Nos ressuscitou. Nova posição espiritual em Cristo Jesus. Agora, para você dar glória. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Autoridade em Cristo. Mas vamos de Bíblia lá, vamos lá. Eis que vos dou poder. Irmão, isso aqui é lindo, irmão Cid. Nós estávamos lá mortos nos delitos e pecados. A Bíblia diz que Ele agora nos tira de lá. Nos transforma. Juntamente com Ele. Isso aqui que é lindo.
Por isso que no batismo seremos sepultados juntamente com Ele. Eita glória. Isso aqui é só para aqueles que gostam da palavra. Regeneração espiritual nos deu a vida, nos ressuscitou, nova posição espiritual. Guarde na tábua do teu coração. E nos fez assentar nas regiões celestiais, autoridade. Por isso, quando o inimigo se levantava, use a autoridade que Deus já te deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha casa, a minha família é bênção do Senhor. Eu vou repetir para alguém nessa noite que crê no poder da palavra: Ele já te deu autoridade, meu irmão. E o que é juntamente? Juntamente quer dizer união total com Cristo. Por isso que João vai dizer: se estiverdes em mim e as minhas palavras em... O que é em? É dentro. Pedireis tudo e assim será feito. Oh, glória a Deus. Colossenses 3:1. Se já ressuscitai com Cristo, esse aqui é lindo. Buscai as coisas de cima. Olha o texto, como começa Colossenses capítulo 3. Portanto, se, uma possibilidade, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão em cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então reflita, pense nas coisas do alto. Embora vivamos nesse mundo, trabalhamos, temos um monte de problemas para resolver, mas não tira a mente do céu. Porque qualquer dia desse, a última trombeta tocar e a tua mente tem que estar lá no céu, dizendo: Jesus, eu estou aqui por um enquanto, eu sou aqui passageiro, mas quando o Senhor vier, eu estou aqui, Jesus. Você não é mais quem era, eu também não sou. Por quê? Sua posição espiritual mudou, você tem autoridade em Cristo. Estava morto, agora está vivo. E qual é o propósito da graça? É manifestar a glória de Deus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus nos salvou para ser testemunho vivo da graça. Por isso que 1 Pedro, olha que lindo isso aqui, irmãos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anunciais o que? As grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vou repetir nessa noite para alguém acordar. Ei, irmão, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você não tem noção. Eu não sou qualquer um. Você também não é qualquer um. Eu gosto de pregar a Bíblia. Tem gente que gosta de Bíblia, gosta de showzinho, de showzinho. Não, irmão, aqui gosta de pregar a Bíblia. Por isso que o povo padece, perece, porque houve um monte de besteira ainda, o povo dá glória a Deus. Aí a gente prega a Bíblia. Aí chega alguém aqui e fala um monte de besteira, um monte de nada com nada. Palavra liberta. Agora João 9:3, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí nós vamos ver quem é cristão de verdade mesmo. Porque Jesus no capítulo 15 de São João, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que estando em mim não dá fruto, eu... Ei, irmão, Deus nos chamou para ser frutíferos. Se não somos frutíferos, seremos cortados e lançados fora.
por experiência de jardineiro, quando tem um galho seco que não dá fruto, eu vou lá e corto. Ou quando a planta está muito velha, eu falo, não, vou ter que fazer uma poda para você crescer. Por isso que alguns de nós às vezes estamos sendo podados pelos céus e às vezes nós não entendemos e ficamos dizendo, por quê, para onde? E aí Deus está dizendo, eu estou te podando, eu estou te podando, não é cortar, porque cortar é lançar fora. Eu estou te podando para que você dê fruto e o fruto permaneça. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, ô mestre, quem que pecou? Ele ou seus pais? Jesus olha e diz, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu. Para que, Jesus? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Às vezes nós ficamos nos questionando porque algumas coisas estão fora do nosso contexto, fora do nosso alcance. E aí muitos estão dizendo, né? Porque é maldição hereditária, não sei o que. Não, irmão, é consequência. Ele nasceu dessa forma. E por isso que o nome de Deus tem que ser glorificado nessa situação. Porque não foi seus pais e nem eles. Vamos lá para nós terminar. A nossa vida é uma vitrine da graça. Por isso que eu digo, irmão, se as pessoas olharem para nós e não ver Cristo em nós, nós estamos sendo uma farsa no Evangelho. Se as pessoas olharem para nós e vemos as nossas palavras bonitas e a nossa vida cristã ser uma vida de mentira, por isso que muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu preguei no teu nome. E ainda vou além. Senhor, no teu nome nós fazemos maravilha. Sabe o que é maravilha? Maravilha é você não ter um olho, você orar por alguém, de repente um olho surgir. Não é cura. Cura, eu estou com uma dor de cabeça, de repente eu oro, de repente a dor de cabeça. Aí muitos vão dizer, eu já ia falar presbítero Cid, né? Profetizando, eita Deus. Aí muitos vão dizer, diácono Iago, Senhor, no teu nome, nós expulsamos os demônios, curamos. Jesus dizer, tudo isso foi no meu nome. Aí sabe o que parece duro, mas é uma realidade que muitos não suportam. Jesus dirá, não conheço. Por que não conhece? Porque a vida que professava não condizia com aquilo que falava. Por isso que eu falo que o Evangelho é só para aqueles que querem ir para o céu, não é para todos. Pastor, como assim? Lucas 9, 23. E dizia, quem dizia? Jesus. Se alguém quiser vir após mim ou detrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer vir? Negue-se. Ah, não, mas porque eu sou assim, eu sou muito estressado, né? Você já viu gente assim que começa a dizer, porque eu sou muito estressado, eu sou muito... Não, você precisa se converter. Porque com Jesus não tem esse negócio, irmão. A gente pode até falar para alguém, não, porque eu sou assim, não. Mas para Jesus diz, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segue-me, vamos orar. É interessante que Jesus não força ninguém. Por isso que a Bíblia diz que o céu, a porta é estreita, apertado o caminho, mas que conduz o que, irmão? Me ajuda a pregar? Que conduz aonde? Oh, meu Deus, só um crente ali que conduz a vida, diácono Iago. Quem quer entrar por essa porta, permaneça nessa porta. O mundo está aí, as coisas estão aí, um monte de coisa acontecendo. E nós temos que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida é uma vitrine da graça. O que Deus fez em você será testemunho para os outros. Sabe quando alguém olha para você e diz, nossa, mas fulano está na igreja? Não acredito. Tá, vai lá para você ver. Nossa, eu conheço aquela pessoa. Pensa na pessoa estressada. E está aí na igreja. Aí chega aqui, aí vê você e fala, esse Deus desses crentes é verdadeiro. Porque eu conheci essa peça, né? Não era assim eu e você? Ninguém dava um centavo furado. A graça foi lá. Jesus morre por nós. Nos tira da morte para a vida.
colocam, dá um dom, né? Empresta um dom, dizendo aqui, eu vou emprestar para você. Quando você chegar juntamente comigo, eu vou requerer, mas eu vou emprestar para você ganhar almas para o meu reino. Então eu vou te dar o dom da palavra, eu vou te dar o dom do louvor, eu vou te dar o dom da cura, eu vou te dar o dom disso, eu vou te dar para você usar para granjear almas para o meu reino. Olha que bênção, irmão. Que privilégio, irmão Sidney, nós temos, igreja. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Agora, interessante. Pela graça sois salvo. Por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus. A fé natural, todo mundo crê. Se você chegar para o ímpio lá fora e dizer assim, você crê em Deus? Eu creio. A fé natural, todo mundo tem. A fé sobrenatural é dom de Deus. E a fé salvifica. É essa daqui. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Olha que pensa você aí, porque esse dom chegou até você, meu irmão. Pense um pouco, reflita um pouco. Se dependesse de você estar aqui. Mas o dom da fé. Pela graça sois salvo. Capítulo 2, do 8 ao 9. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé em... E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, irmão. Até a fé aqui. Por isso que às vezes, certa feita, alguém diz assim, oh, acrescenta a minha fé. Falou para Jesus. Então ore em nome de Jesus. Senhor, olha, é igual aquele pai desesperado pelo seu filho que lançava no fogo e ficava babando, e de repente o pai está tão decepcionado, angustiado com aquela situação, que ele chega até Jesus, Senhor, o meu filho, Senhor, socorre o meu filho. Jesus pergunta, há quanto tempo está acontecendo isso? Ele diz, Senhor, desde a infância, há muito tempo. Se fosse eu, pela pergunta, ele está dizendo, tanto tempo agora que você veio procurar. Mas tudo bem. Aí ele diz, Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu não consigo. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar uma fé que os problemas quando vir, nós vamos permanecer como o Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, presente e socorro na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, os reinos se abalem, nós rogamos e temos certeza que esse Deus nos deu essa fé. E quando o momento mal bater na tua porta, você vai permanecer firme em nome de Jesus de Nazaré. Vamos correr aí. Porque graça é favor imerecido. E fé é o que é? O meio de receber. Isso não vem de vós. Nem a fé é mérito humano. Vem de Deus. Não vem das obras, exclui qualquer orgulho. Por isso quando alguém fica dizendo, não é porque, não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa dele. É por causa da graça, da misericórdia que nos alcançou, nós estamos aqui. Amém? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo, e ele ensina que a justificação é declarado justo, declarado diante de Deus. Não vem por obedecer uma lei, ou por obras, mas somente pela fé em Jesus Cristo. É isso que Deus quer ver em nós. A fé nele. Na medida que você cumpre a palavra de Deus, você vence o mundo. Ninguém é salvo pelo seu próprio esforço. Ninguém conquista a salvação por méritos. A salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. E o que eu devo fazer é crer, é condicional. Na medida que você crê,
e permanece, as coisas começam a acontecerem na sua vida, porque a palavra, e você está vivendo a palavra, quando você vive a palavra, como diz em Deuteronômio 28, e se obedeceres a voz do Senhor, serás bendito aonde você for, a bênção vai correr atrás de você, você não vai ficar mendigando bênção, correndo atrás da bênção, porque a bênção vai acompanhar você, por meio da fé. Oh, meu Deus do céu, aleluia. E o versículo 10 eu encerro. O resultado da salvação é uma vida de boas obras. Como assim, pastor? O que é criar? Criar do nada. Lembra de Davi? Cria em mim, porque o pecado roubou, destruiu tudo, não tem nada de bom dentro de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. E não retires de mim o teu Espírito Santo. É Deus dizendo, eu vou criar em você algo novo. Deus tem o poder de tirar aquele coração ruim e colocar um coração novo. Cria em mim, ó Deus. O pecado destruiu tudo aquilo que era bom, agora não tem nada de bom. Aqui não fala da criação física, mas de uma nova criação, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação em Jesus. As coisas velhas passou e agora tudo é novidade para a glória de Deus. É o que está escrito na Bíblia, eu vivo isso. Eu sou uma nova criatura. E por isso não deixa o diabo apontar o dedo para você e dizendo você é isso, você é aquilo. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro. Eu tenho um pai, eu tenho um Senhor que cuida de mim. Eu sou amado de Deus. Quem é amado do Senhor nesta noite? Aleluia. Será que é difícil entender isso, irmão? Eu sou amado do Pai. Foi lido aqui, eu estou no culto, irmão. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que nascera do seu ventre, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ainda que essa venha se esquecer, eu não me esqueço, não. A união espiritual com Cristo, eu amo isso aqui, ó. Em Cristo Jesus, nova identidade e posição. Por isso que já pode espernear, pode pular, pode fazer o que ele quiser, mas eu sou uma nova criatura. Eu não serei lembrado pelo que eu era. Nós não seremos lembrados, irmão Sidney, pelo que nós éramos. Nós seremos lembrados pela nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E as ações boas, úteis, refletem o caráter de Deus. Obras que glorifiquem a Deus. E aí agora ele vai dizer feitura. O que é feitura? É obra-prima. Por isso que ele falou para o povo de Israel: não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim como vaso na mão do oleiro, ó Deus dizendo, assim sois vós. Deus está dizendo, eu vou fazer você melhor do que você era. Não, vou repetir para alguém, só quem está no culto. Eu sei que você está cansado, teve uma segunda-feira cansado, eu também tive. Você será melhor do que você era. Tem alguém que acredita nisso? Feitura, o que é feitura? Obra-prima. Criação artística é Deus dizendo, eu vou moldar você do jeito que eu quero, para usar para a glória do meu nome. Você é obra-prima de Deus. As obras são consequências, não a causa da salvação. Por isso está escrito, aquele que começou em vós, dentro, a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam o quê? As boas obras, glorifique ao Pai que está no céu. O que é resplandecer? Resplandecer quer dizer uma ordem. Deus está dizendo, resplandeça, seja luz, seja verdadeiro, brilhe, intencionalmente.
para representar o que? O caráter de Deus, vida transformada, verdade de Deus refletida no crente. Por isso que muitos dão um mau testemunho, e às vezes, aí o contexto geral, os crentes, por quê? Porque não tem sido luz. Mas resplandeça a vossa luz, um testemunho autêntico. O que é obras? Obras belas, nobres, que revela a natureza de Deus. As pessoas olharem para você dizendo: um dia eu quero ser igual àquele irmão, um dia eu quero ser igual àquele jovem. Mas por quê? Ele não prega, mas a vida dele prega, a vida dele fala. É o que Paulo dizia: eu sou uma carta lida. Sabe o que é uma carta lida? É quando a gente está lá no mercado, quando a gente está em algum lugar e de repente a gente está lá na fila lá e as pessoas estão vendo a gente. Alguns começam a dar uns piti, né? Começam a dar uns negócios, aí o povo olha e diz. Mas tem aqueles que são fiéis, são luz do mundo, como está escrito aqui, resplandece a luz de Cristo. As pessoas dizem: nossa, é diferente aquele irmão. Ele não fala muito não, mas ele é diferente. Ele vai na igreja. Não é ir na igreja, é ser igreja. Não é simplesmente vir aqui, mas é ser. E ser é melhor do que vir. Você está entendendo nessa noite? O sentido que Jesus está dizendo: a vida do crente deve ser visivelmente transformada a ponto de impactar as outras pessoas. Oh, meu Pai eterno. A luz não é para exibição, irmão, pessoal, mas para um propósito maior. Qual é o propósito maior? Levar os outros a glorificar a Deus. Agora a pergunta: será que a minha vida está glorificando a Deus? Eu sei que é difícil, mas tá bom. Segunda-feira eu chamo um pregador para vocês dar glória. Será que a minha vida está glorificando a Deus? Ou a minha vida está sendo uma farsa? Reflita. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. E eu encerro. O que é luz? Vida transformada em Deus. E o brilho? Testemunho visível. E as obras? É evidência da luz. Qual é a evidência que eu sou um cristão? É a minha vida, o meu testemunho na sociedade. Alguém pode dar glória a Deus? Não, irmão, eu não vou ficar forçando não, né? E o objetivo? Glorificar o Pai e não ao homem. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 2,17, também a fé sem obra é morta. Tiago vai dizer: fé sem obra é morta. Por isso que as obras devem apontar para Deus. Efésios 5,8 vai dizer: andai como filhos da luz. 1 Pedro 2,12, boas obras glorificam a Deus. Filipenses 2,15, resplandecei como luz do mundo. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Por que eu trouxe essa palavra, irmãos? Porque tem hora que eu me pego e eu prefiro às vezes meditar de madrugada, né? Porque às vezes a tempestade está mais devagar. Criança em casa é uma benção, né? Meu filho João Pedro, eu quero chamar ele aqui à frente. Ele não dormiu ainda, né? Está fazendo 10 anos hoje. Então às vezes eu vou 3, 4 horas da manhã, eu vou para a sala e aí eu fico meditando, fico ali pegando os versículos por versículo, porque eu gosto de fazer com excelência para a glória de Deus. Se coloque de pé. Vamos orar por essa benção aqui. O apóstolo João, em nome de Jesus, vamos orar por ele.